Muito bom dia, eu sou o professor Alex de teatro da Fundação Cultural de São Sebastião Deodato Santana e nós estamos aqui para ministrar a nossa segunda videoaula para os alunos dos polos Topolândia e da Guarda Mirim de Maresias. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as tragédias greco-romanas, tá? Continuando um pouco da história sobre o deus Dionísio. Bom, muito se discute a origem do teatro grego e, consequentemente, das tragédias, né? Aristóteles, em sua Poética, apresentava 3 versões para o surgimento da tragédia. A primeira versão argumenta que a tragédia e o teatro nasceram das celebrações dos ritos a Dionísio, o deus campestre do vinho, como nós vimos na aula passada, né? Em tais festividades, as pessoas bebiam vinho até ficarem embriagadas, o que lhes permitiam entrar em contato com o deus homenageado. Homens fantasiados de bode, que em grego eram os tragos, encenavam o mito de Dionísio e da dádiva dada por ele à humanidade, o vinho. Esta é a concepção mais aceita atualmente, pois explica o significado da tragédia com o bode, presente nas celebrações dionísicas. Já a segunda versão, ela relaciona o teatro com os mistérios de Eleusis, que era uma encenação anual do ciclo da vida, isto é, nascimento, crescimento e morte. A semente era o ponto principal dos mistérios, pois a morte da semente representava o nascimento da árvore, que por sua vez traria novas sementes. A dramatização dos mistérios permitiria o desenvolvimento do teatro grego e da tragédia. A terceira concepção para o nascimento da tragédia, e a mais aceita por Aristóteles, é de que o teatro nasceu como homenagem ao herói dório, Adrausto, que permitiu o domínio dos dórios sobre os demais povos indo-europeus que habitavam a península. O teatro seria a dramatização pública da saga de Adrausto e do seu triste fim. A análise das obras dos principais autores trágicos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, como empreendida por Albin Lesky e Runito Brandão, nos conduz a um denominador comum da tragédia, o metron de cada um. Parte da concepção grega do equilíbrio, harmonia e simetria e defende que cada pessoa tem um metron, ou seja, uma medida ideal. Quando alguém ultrapassava o seu metro, seja acima ou abaixo dele, estaria tentando se equiparar aos deuses e receberia por parte deles a cegueira da razão. Uma vez cego, esse alguém acabaria por vencer suas medidas inúmeras vezes, até que caísse em si, prestes a conhecer um destino do qual não poderia escapar. A tragédia seria, assim, uma popularização do mito do Procrusto. Este convidava os viajantes a se hospedarem em sua casa, mas tinha uma cama muito grande e outra cama minúscula. Durante a noite, Procrusto procurava adequar o viajante à cama escolhida, cerrando os pés dos que ocupavam a cama pequena ou esticando os que escolhessem a cama grande. O objetivo de Procrusto era colocar cada um na sua medida, ou melhor, no seu metron. Assim como ensinou Aristóteles, a tragédia não era vista como um pessimismo pelos gregos, e sim como educativa. Ela tinha a função de ensinar as pessoas a buscar a sua medida ideal, não podendo para nenhum dos extremos em sua própria personalidade. Para o filósofo de Stárgira, entretanto, a função principal da tragédia era a cátase, descrita por ele como o processo de reconhecer em si mesmo como num espelho, e ao mesmo tempo se afastar do reflexo, como que observando a sua vida de fora. Tal processo permitiria que as pessoas lidassem com problemas não resolvidos e refletissem no seu dia a dia, exteriorizando suas emoções e internalizando pensamentos racionais. A reflexão oriunda da catarse permitiria o crescimento do indivíduo que conhecia os limites do seu metron. A catarse ocorreria quando o herói passasse da felicidade para a infelicidade por errar o alvo, saindo da sua medida ideal. A questão da medida de cada um é recorrente nas obras dos trágicos, mas trabalhada de forma diferente de acordo com a concepção do destino.
O objetivo de Ésquilo era homenagear Zeus como principal deidade, provendo o destino de cada um. Quando alguém tentava fugir do seu destino por sair do seu metron, acabava cumprindo o destino escrito por Zeus. Basta ler a Oréstia para perceber a visão do destino do papel de Zeus. Sófocles, por sua vez, escreveu verdadeiras odes à democracia, pregando abertamente que somente ela poderia aproximar os homens dos deuses. Aquele que não respeitava a democracia, que era representada pelo coro, procurava se autogovernar e fugir do seu destino terrível. Teria como resultado final aquele mesmo destino que destemidamente lutava contra. Para ele, o homem só encontraria sua medida na vida pública atuando na polis, por intermédio da democracia ateniense. Isso ficava muito claro em Antígone, que na oposição entre a lei humana e a lei divina, mostrando que a lei humana emana da democracia. O coro se aproximava da lei dos deuses, e em Electra. Em compensação, Eurípides dizia que o coração feminino era um abismo que podia ser preenchido com o poder do amor ou o poder do ódio. É visto por muitos como o primeiro psicólogo, pois se dedicava ao estudo das emoções na alma humana. Aristóteles o chamou de o maior dos trágicos, porque suas obras conduziam a uma reflexão, catarse, que os demais trágicos não conseguiam. Apesar de Eurípides enfatizar a mulher e como ela poderia fazer grandes coisas quando apaixonada ou tomada de ódio, ele chegou a ser considerado machista, pelo motivo dele enxergar na personagem, deixando com certo ponto de vista para algumas pessoas, como uma crítica de como a mulher poderia ser descontrolada algumas vezes. Contudo, essa não era a intenção dele. Ele defendia que o amor e o ódio eram os responsáveis pelo afastamento da medida de cada um. Podemos destacar Medeia e Ifigênia de Aulis, como duas peças de Eurípides na quais os sentimentos e emoções são levados à flor da pele. Bom, eu falei algumas coisas sobre as tragédias gregas e é lógico que tem algumas palavras aí que ficaram um pouco obscuras, né? Eu vou procurar falar agora um pouco sobre o significado de algumas coisas que ficaram meio que vocês podem não entender, tá bom? Eu vou falar sobre o herói Dório. Os dórios, ou dóricos como eram chamados também, foram uma das 4 principais tribos em que os antigos gregos dividiam a si próprios, aos lados dos aqueus, os jônicos e os eólicos. Ou seja, os dóricos eram um povo que são referenciados na literatura grega antiga apenas como eu falei, os dóricos. E o Adrauto era um dos seus principais heróis. Então, os dóricos eram um povo grego. Tem uma outra parte também, que eu falo um pouco acima, do filósofo de Estágira. Estágira também é uma antiga cidade da Macedônia, situada hoje na Grécia e na região da Calcídrica, no golfo do rio Estrimão. E a cidade é particularmente conhecida por ser o local do nascimento do filósofo Aristóteles, ou seja, por isso que ele é chamado de filósofo de Estágira. Eu falei também, numa outra parte lá, que para o filósofo Aristóteles, a função principal da tragédia era a catarse. O que é a catarse? Catarse é uma palavra utilizada em diversos contextos, como a tragédia, a medicina ou a psicanálise. E ela significa purificação, evacuação ou purgação. Segundo o Aristóteles, a catarse refere-se à purificação das almas por meio de uma descarga emocional provocada por um trauma. Ou seja, era preciso que o herói trágico passasse da felicidade para a infelicidade, para que o espectador pudesse atingir a catarse. Por exemplo, Édipo Rei começa a história como o rei de Tebas e no final se cega e se exila. Ou a tragédia Romeu e Julieta, de Shakespeare, na qual os 2 protagonistas fazem parte da elite da cidade e são mortos pelo seu amor proibido. Ou seja, a catarse ela passa de uma felicidade para a infelicidade, ou seja, aí acontece a tragédia. E para nós encerrarmos, eu havia dito que o objetivo de Ésquilo era homenagear Zeus como principal deidade, provendo o destino de cada um. Bom, para quem não conhece, Zeus
era o pai dos deuses gregos, né, que exercia autoridade sobre os deuses do Olimpo na antiga religião grega. É o deus dos céus, raio, relâmpago, que mantém a ordem e a justiça na mitologia grega. O seu equivalente romano é Júpiter, enquanto o seu equivalente etrusco é Tínia. Alguns autores estabelecem seu equivalente hindu como sendo Indra. Ou seja, Zeus era cultuado como o deus principal dos gregos. Por hoje, nós encerramos a nossa segunda videoaula da semana, né? Nossa segunda videoaula. E amanhã nós iremos gravar a nossa próxima videoaula falando um pouco sobre aqueles 3 teatros que a gente já havia mencionado anteriormente na aula anterior. Sobre o teatro, e vamos dar mais ênfase ao teatro vicentino. Eu desejo a todos um bom dia e se tiverem alguma dúvida, perguntem lá no grupo do WhatsApp, que é onde eu vou postar o vídeo. Perguntem lá e a gente vai se falando. Um beijo a todos. Tchau, tchau.